Olá, venho hoje falar um pouquinho mais sobre o serviço social e a perspectiva de trabalho do assistente social. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que às vezes ele é pouco discutido na sala de aula, apesar da relevância e da importância. Ele é pouco discutido pelo tempo. Nós geralmente temos uma disciplina apenas que discute a instrumentalidade. E a instrumentalidade, ela vai muito além do que os métodos ou os instrumentos que nós utilizamos no nosso fazer profissional. Eu vou começar aqui pela palavra, instrumentalidade. O sufixo "dade", ele é muito mais, ele representa conhecimento, a capacidade, entendimento de alguma coisa. Então, a instrumentalidade é saber utilizar e ter como utilizar aquele instrumento que você vai elaborar no seu fazer profissional para o cotidiano. E esse instrumento, ele deve ter uma ligação direta com o conhecimento teórico que você adquire no processo de formação. Porque o instrumento que o assistente social elabora e utiliza no seu fazer, ele interfere diretamente na relação objetiva e subjetiva do usuário. E para que ele tenha essa compreensão, ele também perpassa pela sua compreensão objetiva e subjetiva das relações sociais. Quando a gente se aproxima da discussão política do serviço social, a gente se aproxima de uma teoria. Mas nós chegamos aos bancos de faculdade já com uma vivência, com uma compreensão social objetiva e subjetiva das nossas relações. O que seriam as relações objetivas? É a nossa relação de vida, o concreto, o trabalho que eu faço, o salário que eu ganho, o ônibus que eu pego, a casa que eu moro, a comida que eu como, coisas palpáveis. E subjetiva são as minhas ideologias, a minha compreensão teórica, as minhas relações afetivas, isso são as relações subjetivas. E nós chegamos às salas de faculdade já com essa organização objetiva e subjetiva pronta. E isso pode sim interferir diretamente nas nossas relações com o usuário de serviço social, que utilizo da instrumentalidade a partir da minha subjetividade. Isso é muito perigoso. E é por isso que nós precisamos ter conhecimento e analisarmos muito bem as teorias que são colocadas no serviço social. E aí entender como que funciona a relação de trabalho, a relação capital e trabalho. Porque a instrumentalidade, ela é um elemento da relação capital e trabalho porque ela transforma a natureza, ela transforma o sujeito. A instrumentalidade é o que transforma a natureza, é o que faz a transformação das relações. Um exemplo simples, se eu vou a relação social, né? Uma relação social. Um instrumento que transforma a sociedade, ele é pensado a partir da minha vivência subjetiva. E aí eu transformo a sociedade. Por exemplo, uma plantadora de arroz. Ela foi pensada a partir da minha experiência em plantar arroz. E aí eu trouxe a teoria e a empiria do processo de plantar arroz e fiz o instrumento de plantar arroz, que é a instrumentalidade, porque eu trouxe o meu conhecimento teórico, a minha empiria, as minhas relações objetivas e subjetivas e coloquei naquele instrumento que é o de plantar o arroz. Isso é instrumentalidade. Então eu tenho que trazer o meu conhecimento teórico para a ação objetiva do serviço social. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos ter conhecimento teórico da nossa prática para desenvolver
a nossa instrumentalidade. No serviço social, nós temos ali a instrumentalidade, a base teórica do serviço social, que nós aprendemos na academia que a base teórica do serviço social é dialética histórico materialista, mas nós perpassamos por outras teorias e compreendemos outras teorias, até para identificá-las, para saber qual é o campo de trabalho e reconhecê-las no campo de trabalho. Então, quando eu falo de instrumentalidade, eu não estou falando simplesmente só da instrumentalidade utilizada no fazer profissional do serviço social crítico. Eu estou falando que eu preciso ter compreensão teórica no meu fazer profissional. E aí eu posso sim ferir o código de ética profissional, tá? Porque nada me impede de utilizar de outra teoria para o meu instrumento de trabalho, a não ser a questão ética, né? E o conhecimento de realidade. Lembrando que o fazer profissional do assistente social, com a sua instrumentalidade, com a base teórica positivista, fenomenológica, que são as mais discutíveis e discutidas no serviço social, ela atende, e conservadoras, né? Ela está dentro do projeto burguês, de atender às necessidades da burguesia. Ela está dentro do projeto de manutenção da ordem vigente, de manter esse espaço vigente. Aí vocês podem se questionar ou me questionar. Mas isso é instrumentalidade? Sim, é instrumentalidade, porque você está utilizando de uma relação teórica, de uma relação objetiva e subjetiva para influenciar a sua prática. Então, a sua prática está voltada a uma teoria. Mas você precisa entender também que qual é o objeto e o objetivo dessa sua prática. Ela não vai atender aquilo que está previsto no Código de Ética do Serviço Social, que é atender o trabalhador. Então, quando a gente discute a instrumentalidade como um atendimento do trabalhador, nós estamos colocando o serviço social numa relação de mediação. Como assim? Mediar, mas com um lado. O serviço social tem lado, e o lado do serviço social é o lado do trabalhador. Quando você se coloca usando da base teórica crítica para o serviço social, e dali a instrumentalidade, você está utilizando da teoria marxista, a teoria crítica, para discutir junto com o Estado e assegurar os direitos do trabalhador. Então, você está mediando a garantia de direitos, mediando o acesso, mediando as liberdades, mas com um lado, que é o lado do trabalhador. E você utiliza de uma teoria, de uma empiria, de uma discussão política que está baseada nos conceitos de igualdade ou nos conceitos marxistas, não atendendo às relações burguesas. O que eu preciso que a gente entenda nesse momento? Que o serviço social, a instrumentalidade no serviço social é saber distinguir e utilizar a base teórica no instrumento de trabalho que você vai utilizar. Se você tem uma base teórica, essa fundamentada no dialético histórico materialista, na relação marxista, numa leitura marxista, o seu instrumento de trabalho é um instrumento mediador da garantia de direitos, assegurando o direito do trabalhador. E quando você faz o seu instrumento de trabalho que é pertinente da profissão e necessário sabê-lo fazer, você vai fazê-lo pensando nesta mediação, que é o atendimento do trabalhador.
Um exemplo prático disso. Se você vai pareciar algo, uma relação de INSS ou de acesso a um processo educacional. E você ali tem toda uma relação burguesa contida que estabelece as regras, né? Então, quem pode acessar a isso? Quem tem os pré-requisitos para esse acesso? Então, você vai analisar esse processo com um olhar na garantia do direito, tentando trazer ali, ser a mediação para o atendimento do usuário. Caso você tenha uma leitura para o atendimento da burguesia, concorda com o conservadorismo, com o Estado mínimo, com que o INSS está falido, que não atende todo mundo, ou que a educação não é para todos, você comunga dessa leitura e tem uma leitura conservadora e positivista, você vai fazer um parecer atendendo às necessidades da burguesia. Então, você vai encontrar as dificuldades de acesso do sujeito. Esse é um assistente social que não condiz com o código de ética, que não condiz com o que se espera da profissão. Sabemos que o serviço social é a profissão ou o curso mais marxista que existe no Brasil. Nenhum outro curso discute tanto o marxismo. Nenhum outro curso discute tanta garantia de direitos e que tem uma linha tão presente na relação marxista, né? Então, nós precisamos, quando eu trago aqui uma discussão de instrumentalidade, eu quero chamar todos vocês para uma discussão teórica. Uma discussão que vem levar o assistente social a uma percepção de mediação em favor do usuário, em favor do trabalhador. E trazer uma discussão para a compreensão do que é uma leitura marxista. Porque nós temos, infelizmente, vários profissionais e estudantes que confundem essa leitura dialética, essa leitura teórica e acabam assimilando as leituras burguesas como verdadeiras, apesar de se nomear como marxistas, por conta do ecletismo ou da não compreensão, de não se aprofundar na teoria. Então, quando eu falo de instrumentalidade, eu estou falando de conhecimento teórico, de conhecimento de uma base teórica que fundamenta a profissão, não apenas o instrumento de trabalho. Para construir esse instrumento de trabalho, eu preciso ter conhecimento teórico. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês, que a instrumentalidade vai além de elaborar um documento, o qual você vai atender às necessidades, seja da burguesia, seja do trabalhador. Espero que aqui pouquíssimos atendam às necessidades da burguesia, do Estado, mas sim estejam sempre à disposição do atendimento ao trabalhador por meio da sua base teórica e dos instrumentos elaborados. No próximo vídeo, eu pretendo falar continuar falando da instrumentalidade, mas trazendo elementos mais próximos da nossa realidade. Penso fazer também uma discussão teórica que se faz necessário nesse momento. Mas vocês falam aí o que vocês querem discutir comigo e coloquem aí as suas questões e nós vamos aqui abrindo esse espaço para as nossas discussões cotidianas. Um grande abraço para todo mundo. Continuem cuidando de vocês e cuidando dos seus. E nós estamos aqui, sempre que possível, para falar um pouquinho do serviço social e matar a saudade da discussão em sala de aula. Um grande abraço e fiquem bem.